Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Uma grande causa de nós não entendermos muitos dos pontos difíceis das epístolas de Paulo, quando ele fala acerca da lei e da graça, é porque nós não entendemos o contexto da sociedade em que a igreja primitiva se encontrava. Basicamente, em princípio, a situação hoje não é nada diferente. Na nossa sociedade, existem aqueles que puxam para as direitas, mais legalistas, mais rígidos. E também há os que puxam para as esquerdas, mais libertinos, mais permissivos. No tempo de Cristo e da era da Igreja primitiva, isto é, no tempo dos apóstolos, existia a mesma coisa. Existia uma influência da sociedade em relação à abordagem da lei de Deus, em contraste com a abordagem da graça de Deus. Haviam os que puxavam para a direita e também havia os que puxavam para a esquerda. Basicamente, o judaísmo puxava para a direita. Um legalismo adicionado ao espírito da lei, um legalismo esse que não foi instruído por Moisés, nem por Deus. Esse ponto, a influência do judaísmo, abordamos num sermão em separado numa semana anterior. Hoje, queridos irmãos, vamos abordar o extremo oposto deste espectro de comportamento. Vamos abordar a influência das ideias libertinas e pagãs, a influência do gnosticismo. Notem, queridos irmãos, que o caminho de Deus é um de equilíbrio. Equilíbrio mental, equilíbrio emocional, equilíbrio no nosso comportamento, na maneira de nos conduzirmos e de falarmos e de uma maneira geral, a maneira de viver. É um caminho de equilíbrio. Em Mateus 7, versículo 13 e 14, Jesus Cristo disse: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Sim, porque a porta que é larga, o caminho que é espaçoso, dá espaço para ir para as direitas e dá espaço para ir para as esquerdas. Mas o caminho de Deus é apertado, é um equilíbrio aí bem, digamos assim, bem moderado. Ao fim de contas, lemos em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia ou temor, mas de poder, de amor e de moderação. Uma mente sã, uma mente moderada. Uma mente bem equilibrada. Queridos irmãos, a situação no primeiro século é que havia duas influências opostas. Uma era a grande influência do judaísmo e do legalismo, que abordámos previamente, mas também havia muitas pessoas que estavam a entrar na igreja que eram gentios com ideias pagãs. E trouxeram com eles as suas ideias.
as suas filosofias, que hoje é conhecido como o gnosticismo. Um sincretismo de ideias gnósticas com pagãs é simplesmente uma mescla disso tudo. Hoje, pessoas, quando vêm para a Igreja de Deus, trazem com eles as suas ideias protestantes, evangélicas, e às vezes demora tempo, demora muitos anos, para se desfazerem dessas ideias erradas. Queridos irmãos, não estou a dar uma desculpa para demorarem tempo a mudarem, para as pessoas se arrependerem, pois o mais rápido que se mudam, que se arrependam completamente, o melhor para eles. Mas a realidade é que, mesmo que façam o compromisso e se batizam, demoram tempo a se ver a si mesmos, porque, como sabemos, o coração é enganoso. Jeremias 7, versículo 19. E isto, queridos irmãos, é uma realidade. As pessoas demoram tempo a se mudarem, a se arrependerem. E por isso, o tema principal da Bíblia, digamos assim, é o reino de Deus, é o Evangelho de Deus, é o caminho para chegarmos ao reino de Deus. Ao fim de contas, o nosso golo é o reino de Deus e a justiça de Deus, que é o caminho de Deus para irmos a realizarmos a entrada nesse reino, nessa promessa da vida eterna. Noutras palavras, uma parte desse caminho, digamos assim, um dos primeiros passos desse caminho, é a justificação. Este equilíbrio entre a lei de Deus e a graça de Deus. A justificação que, ao fim de contas, concluirá em como vamos ser salvos. Mas um dos primeiros passos é sermos justificados. E o que é a justificação? Justificação é ser feito justo perante Deus. Somos justificados, irmãos, de graça pela fé. Somos justificados de graça pela fé. Isto é, pelo sacrifício e morte de Jesus Cristo, pelo seu sangue. Romanos 3, versículo 28. Diz assim, Romanos 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Independentemente das obras da lei. O homem é justificado pela fé. Vejamos, por exemplo, um exemplo físico e simples, por exemplo, das leis de trânsito. Uma pessoa quebra uma lei física e depois, uma vez que realiza que quebrou essa lei, há uma certa multa. Por exemplo, no tráfego, no trânsito, a pessoa não pode passar quando o semáforo está vermelho. E se a polícia o apanhar, ou tiver lá uma câmara ou uma máquina fotográfica a gravar a sua infração, vai receber uma multa. E a multa tem um preço. X, uma quantia de dinheiro. X, um certo preço. Um certo, digamos assim, salário, um certo preço. Mas como é que você limpa essa multa? Como é que você paga essa multa? Pagando uma multa. Você não paga a multa por simplesmente dizer à polícia que agora está sempre a passar por semáforos verdes.
obedecer à lei não paga a multa. Por isso, essa infração, quebrar essa lei, seja que lei for, tem um preço, tem uma multa que tem de ser paga. Obedecer à lei não paga, não nos faz justos perante a lei. Mesma coisa que com a lei de Deus. Veja em Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte. O preço, a multa do pecado é a morte. Você peca, eu peco, qualquer um de nós que peca, qualquer pessoa que tenha pecado ou cometa pecado, a multa é morrer. Ponto. Final. E para você pagar o preço dessa multa, você tem que morrer. Uma vez está morto, pagou o preço do pecado. Mas, uma vez que está morto, está morto. Por isso é que diz, o dom gratuito de Deus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Somos justificados pela fé. Jesus Cristo, a fé dele, fez com que ele morresse por nós. Desse a vida dele por nós. Pagou com a vida dele pela nossa vida. E por isso, o dom gratuito de Deus. Nós não podemos pagar por isso. É um dom gratuito de Deus. É que ele morreu por nós. Ele nos pagou de graça o preço dos nossos pecados. E por isso então recebemos o dom gratuito, que é podermos vir a viver a vida eterna. Ora, se não tivéssemos esse dom, não tínhamos vida eterna. Ou, noutras palavras, não temos uma alma imortal. Queridos irmãos, uma vez que a multa está paga, não quer dizer que agora possamos estar sempre a passar pelos semáforos vermelhos. Está claro que não. Uma vez que a multa está paga, agora temos uma responsabilidade de obedecer à lei. Igualmente, uma vez que a multa da lei espiritual está paga, que é a vida de Cristo pagar por nós, para nós podermos ser ressuscitados e ter uma vida eterna, agora temos uma obrigação de obedecer. Porque Jesus Cristo não vai morrer uma segunda vez por nós. Não vai fazer isso uma segunda vez. E por isso, como lemos em Romanos capítulo 3, 31, Romanos 3, 31, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Mas confirmamos a lei. Uma vez que, pela graça de Deus, pelo dom gratuito, pela fé de Jesus Cristo, somos redimidos, somos comprados de volta. Agora, temos que obedecer à lei, porque senão vamos morrer de novo. E Jesus Cristo não vai morrer uma segunda vez por nós. Por isso, estamos a confirmar a lei. Queridos irmãos, este é o equilíbrio entre a lei e a graça. Por isso lemos em Romanos capítulo 2, versículo 13, Romanos 2, versículo 13, que diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados.
Ao fim da corrida, está claro. Por isso, pondo Romanos 3, versículo 28, que diz: o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei, quer dizer, os pecados do passado são pagos pela fé, independente das obras da lei, é de graça, é o dom gratuito de Deus, mas agora, uma vez que está pago, a nossa responsabilidade é não cairmos na mesma cova. E agora a nossa responsabilidade daqui adiante, praticarmos a lei, para que ao fim da corrida, ao fim da nossa vida, ou à vinda de Cristo, qual deles venha primeiro, para podermos estar, ou vir a ser, justificados ao fim dessa corrida. Por isso, pondo isto em maneira simples, o princípio que Paulo está aqui a explicar nas suas epístolas, o princípio deste Evangelho de Jesus Cristo, desta boa nova de Jesus Cristo, que é parte do Evangelho de Deus. Este princípio que Paulo explicou, e particularmente na epístola aos Gálatas, é que primeiro, somos justificados de graça pelo sangue e sacrifício de Jesus Cristo, isto é, pela fé de Jesus Cristo. Não somos justificados por sacrifícios de bodes e touros, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. Precisamos de encaixar isto na cabeça. Somos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo, de graça, pela fé que Ele teve em dar a vida dele por nós. A fé que Ele teve no Pai, do ressuscitar. E a fé e a esperança que Ele tem, que nós nos arrependamos e mudemos a nossa maneira de viver. Por isso, somos justificados de graça pelo sangue e sacrifício de Jesus Cristo. E não por sacrifícios de bodes ou touros no templo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essas leis de sacrifícios de bodes e touros, essas lavagens que existiam também, as leis de sacrifícios, as leis de lavagens, apontavam para o sacrifício de Jesus Cristo e para a obra de santificação do Espírito Santo de Deus. Essas leis de sacrifícios e lavagens foram adicionadas por causa do pecado. Esse é o segundo ponto. As leis de sacrifícios e lavagens apontavam para Jesus Cristo e para o Espírito Santo de Deus e foram adicionadas por causa do pecado. Em terceiro ponto, é que as leis de Deus que definem amor, que definem o que é bom para nós, mantêm-se. E, queridos irmãos, não estou a falar somente dos 10 mandamentos, estou a falar de todas as leis de Deus, que inclui os 10 mandamentos, está claro. Mas todas as leis de Deus que são para o nosso bem se mantêm. Por isso, irmão, isto é importante para entendermos o Evangelho de Jesus Cristo, que é parte da Boa Nova, ou digamos, do Evangelho, da Boa Nova, do Reino de Deus, que é através do sacrifício de Jesus Cristo e pela santificação do Espírito Santo. E por isso, queridos irmãos, no sermão prévio demonstrei claramente que é muito importante entender isto. E falei acerca da influência da situação no primeiro século pelo judaísmo e que mencionei que o judaísmo era diferente da verdadeira religião de Deus. Por exemplo, em João, capítulo 7, versículo 19, João, capítulo 7, versículo 19, aqui é Jesus Cristo a falar, ele diz: não vos deu Moisés a lei?
Contudo, ninguém dentre vós a observa. Está a dizer ao judaísmo, aos judeus, aos fariseus, que não observavam a lei de Moisés. Isto é Jesus Cristo a falar deles. Por isso, o judaísmo não era a verdade revelada por Deus a Moisés. Tal como o cristianismo hoje não é a verdade de Deus revelada no Novo Testamento. E por isso, vimos que, e falamos, e estou a falar hoje, acerca da influências que estavam a afetar a Igreja no primeiro século. Uma delas era a influência legalística do judaísmo. E, por outro lado, havia outra influência oposta, libertina, que estava a ser infiltrada pelos ex-pagãos, agora recém-convertidos cristãos, e que estavam a arrastar as suas ideias pagãs, estavam a integrar, a sincretizar essas ideias pagãs debaixo da desculpa de uma grande arrogância intelectual. Uma arrogância de conhecimento, de sabedoria, de gnosticismo. O gnosticismo, irmãos, foi um problema que afetou o Evangelho e que os apóstolos confrontavam, seja Paulo, seja Tiago, seja João, seja Pedro, seja Judas. Em todas essas epístolas vocês veem esta confrontação com o gnosticismo. Todos eles falam de elementos ou partes deste ensino errado. E o que acontecia é que estavam pessoas a condenar uns aos outros com estas ideias gnósticas, dizendo que tinham uma religião mais avançada, mais espiritual, uma forma de cristianismo mais correta. Irmãos, hoje é a mesma coisa. Hoje há muitos grupos, católicos, protestantes, evangélicos, independentes, que prometem, ou digamos assim, melhor diria ter dito, que se comprometem ao caminho que vieram, que eram católicos, que eram protestantes, que eram evangélicos, talvez porque tinham sido grupos independentes, e que vieram e que venham para o caminho, para a Igreja de Deus, mas se não têm cuidado, arrastam com eles as ideias pagãs que tinham ou que carregam com eles dos ensinos antigos. Jesus Cristo disse que isso aconteceria de novo. Vejam, por exemplo, em Mateus 24, versículo 4 e 5. Mateus 24, versículo 4 e 5. Diz assim, e ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos virão como verdadeiros cristãos, e enganarão a muitos. Vejam no versículo 11 do mesmo capítulo. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, muitos falsos pastores, muitos falsos ministros de várias igrejas, de várias religiões, que parecem pessoas tão boas. Pessoas tão santas, pessoas que obedecem a Jesus Cristo tanto. Têm tanto amor. Queridos irmãos, e diz que enganarão a muitos.
enganarão a muitos. Veja em 1 João capítulo 4. 1 João, epístola, 1 João, capítulo 4. No versículo 1 diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Não deis crédito a qualquer ideia de umas pessoas aí que vêm com esta, olha, eu tenho esta ideia. Não deis crédito a esses. Antes provai esses espíritos, essas pessoas, se procedem de Deus ou não. Porque muitos falsos ministros, pastores, muitas dessas pessoas com essas ideias incorretas têm saído pelo mundo fora. Veja em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 18 e 19. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo. Também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. 19. Eles saíram do nosso meio. Saíram da Igreja de Deus. Dizem que são da Igreja de Deus. Saíram do nosso meio. Dizem que são cristãos. Entretanto, não eram dos nossos. Porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Queridos irmãos, existem muitas igrejas por aí que se chamam Igreja de Deus. Precisamos ter cuidado. Precisamos estar bem acordados. Vejam em Atos, capítulo 20, quando Paulo se despedia dos irmãos de Éfesos. Em Atos, capítulo 20, versículo 28 a 30. Diz: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ministros, pastores, para pastoreares a Igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A qual ele, Deus, Jesus Cristo, comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, disse Paulo, eu sei que depois de eu sair daqui, eu vou para outros locais, ou mesmo depois de eu falecer, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Entre vós, dentro da igreja, vão sair dentre vós. Queridos irmãos, estão a ouvir? Estão acordados? Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo disse a mesma coisa. Queridos irmãos, isto aconteceu na igreja primitiva. Não é uma coisa nova. Tem acontecido sempre. Porquê? Porque existe um diabo, existe um maligno que quer destruir a Igreja de Deus e quer enganar. Veja em 3 João 9 e 10. 3 João 9 e 10. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Existe, às vezes, na igreja, uma certa pessoa que se acha que é mais importante que os outros. Eu tenho que ouvir o que eu estou a dizer. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Está dizendo dos apóstolos, do apóstolo João,
palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Isto é forte, irmãos. Precisa ter cuidado. Veja em 2 João, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo, vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, que não confessam que Jesus Cristo veio na carne. O que é que isso quer dizer? Queridos irmãos, quer dizer que Jesus Cristo veio na carne e morreu mesmo, esteve morto. Aquele que nos criou, aquele que era Deus, como lemos, por exemplo, em João, capítulo 1. João, capítulo 1. Aquele que era Deus. Vejam lá, leiam comigo, se faz favor, em João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, Jesus Cristo, o Verbo. E o Verbo estava com Deus, com o Pai. E o Verbo era Deus, Jesus Cristo era o Verbo. Ele estava no princípio com o Pai. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus Cristo. Tudo foi feito por intermédio de Jesus Cristo, até os anjos. Por isso Jesus Cristo não é um anjo, porque tudo foi criado por ele. E nada do que foi feito se fez. Pois lemos, ele se esvaziou. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Se esvaziou da forma de Deus e veio a ser da forma humana e se submeteu e humilhou até à morte na cruz. Morreu, veio na carne. Veja em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Obreiros fraudulentos. Isto é, pastores, ministros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, transformando-se em ministros de Cristo, transformando-se em ministros de Deus, mas são fraudulentos, são fake, são falsos, são mentirosos. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Meus irmãos, eu simplesmente estou a tocar na superfície. Isto é muito profundo. Existe um grande engano por Satanás no mundo. E o cristianismo todo está enganado. Apocalipse 12, versículo 9 diz que Satanás engana, é o iludor do mundo inteiro. E por isso, irmãos, o que está acontecendo agora foi o que aconteceu durante o período da igreja primitiva. Como vimos, estava aqui, acabámos de ler estas epístolas, vários pontos, de João, de Jesus Cristo, no livro de Atos, nas epístolas de Paulo aos Coríntios. Queridos irmãos, então, como é que isto veio acontecer? Um bocadinho da história. Um bocadinho da história muito breve é que tudo começou da Babilônia.
Estes ensinos pagãos começaram da Babilónia. Depois, ao sétimo século antes de Cristo, quer dizer, 700 anos ou coisa assim antes de Cristo, ou 600, sétimo século ou sexto século antes de Cristo, houve uma mudança de ideias no mundo inteiro. Digamos assim, uma reforma religiosa pagã. Houve uma reforma religiosa pagã. Noutras palavras, irmãos, Satanás estava a preparar o mundo pagão por vários séculos de antecedência para enganar o mundo quando Jesus Cristo viesse. Estão a ver? Estão a entender isto? Essa reforma religiosa começou na Grécia. Porque antes disso, a religião pagã era muito materialística. Ídolos físicos e coisas assim. E até os pagãos adoravam deuses através de sacrifícios de animais. E assim continuaram, mas houve assim uma reforma a começar a mostrar uma outra ângulo da religião pagã. Algo aconteceu que transformou o propósito e o significado da religião. Primeiro foi Orfeu, um líder religioso, trouxe o que se chama o orfanismo, que começou a focar no espiritual, isto é, na alma depois da morte. Ele então reinterpretou os mistérios religiosos da Babilónia, da Nimrod, da Semiramis, reinterpretou esses deuses falsos. E porque vemos que isso tudo veio da Babilónia. Lemos, por exemplo, em Apocalipse 17 e 18, que não é nada diferente que a Babilónia hoje em dia, mas é uma Babilónia reformada e modificada. E por isso Orfeu focou no espiritual, na alma depois da morte. Ele, como outros, começaram a focar no dizer que o homem tem uma alma imortal. Deixe-me perguntar a você uma pergunta simples. No mundo cristão hoje, o mundo cristão acredita numa alma imortal? Sim ou não? Porque a Bíblia diz, a alma que peca morre. Mas Satanás disse a Eva, não morrerás. Queridos irmãos, isto é um engano de Satanás. Mas durante o período de Orfeu, lá para o 6º ou 7º século antes de Cristo, houve esta, digamos assim, transformação pagã, esta reforma pagã, esta reinterpretação dos mistérios religiosos da Babilónia. E depois, no 6º século antes de Cristo, um filósofo, Pitágoras, introduziu a reencarnação da alma. A reencarnação da alma. Que a alma podia aparecer como um animal. E por isso então tiveram a ensinar vários desvios do ensino de sacrifícios de animais. E então a adoração religiosa veio a ser mais espiritual, entre aspas, um assunto do coração. Vemos como Satanás está a enganar o mundo pagão, a preparar o mundo pagão para a vinda de Cristo, para enganar quando Cristo viesse. Depois, havia esta ideia pagã da cosmologia, em que a Terra era vista como o centro do universo. E havia, digamos assim, 7 planetas. E depois havia a 8ª esfera, a partir da Terra, esses planetas.
e depois a oitava esfera, que tinha um significado especial para eles, que veio a ser associado com o oitavo dia. Quer dizer, quando iam mais longe, havia, digamos assim, uma atitude mais espiritual, e quanto mais viessem para a Terra, ficavam mais e mais carnais. E por isso, quando iam e subiam para estes níveis de cosmologia, tinham um ponto mais espiritual, até chegarem ao oitavo, à eternidade. Oitavo dia, daí vem o domingo, o oitavo dia, depois do sábado. Vê-se como isto tudo foi, digamos assim, cheio de mentiras. Para eles a salvação era escapar deste mundo. Era quebrar o cativeiro da alma que estava no ser humano, para a alma ser liberada do ser humano para ir para o céu. Eles pensavam que esta alma tinha vindo das estrelas, veio para o ser humano e depois tinha que ser liberada. Então essa religião era para vencer as forças da carne e ser purificado e voltar para o céu. Vemos como estas interpretações estão distorcidas. Veja como Satanás, por isso, está preparando o mundo pagão para o Evangelho de Jesus Cristo, para enganar o mundo. Por isso, hoje em dia, vocês pensem acerca do cristianismo hoje em dia. O cristianismo, o que é que o cristianismo diz? Diz, olha, temos que salvar mais almas. Salvar de quê? De estarem presas neste corpo para poderem ir para o céu? É isso que estão a dizer? Queridos irmãos, isto não é nada diferente do paganismo. Deste ensino de Pitágoras e mais adiante, que foi propagada por Platão. Platão teve uma grande influência a propagar estas ideias. Isto é, a imortalidade da alma e a volta da alma ao céu. Sendo esse o alvo principal da religião. E depois aí vai outras ideias de pontos no meio, como o purgatório e locais intermediários entre estes planetas até ao céu. Isso é, se a alma não tivesse completamente pura. Depois das conquistas de Alexandre o Grande, estas ideias helenísticas espalharam-se pelo mundo dessa era, não só pela Grécia, mas pela Índia, pelo Médio Oriente, pela Europa, e se espalhou. E o Império Romano veio a espalhar essa cultura grega e a sua religião. E influenciou o cristianismo para vir a ser o que se chama hoje em dia o cristianismo romano, principalmente lá para o quarto e quinto século depois de Cristo. Por isso, essas ideias helenísticas foram predominantes por um período de quase 1000 anos, entre o 6º século antes de Cristo até o 4º século depois de Cristo. E então se infiltraram na Igreja de Roma e daí vieram a ser chamadas como ideias cristãs. Foram reformadas de novo, agora com o título e com nomes cristãos. Ora, nestas ideias pagãs, há basicamente 4 elementos básicos nesse pensamento grego, que são chamados rudimentos do mundo, que é o fogo, o ar, a água e a terra. Esses elementos eram controlados por espíritos, os rudimentos do mundo, como descrito em Gálatas e Colossenses, que não são nada mais, nada menos que demónios. Esses deuses do fogo, do ar, da água e da terra. Vejam, por exemplo, em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Perdão, Gálatas, capítulo 4, versículo 3. Gálatas,
capítulo 4, versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Está claro, está falando aqui de nós como pagãos. Antes de virmos para a Igreja de Deus. Éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos, stoicheias, estas coisas físicas do mundo. Como na Bíblia, na linguagem 2 escreve, assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Demónios. Vejam também no versículo 9 de Gálatas capítulo 4. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Sim, vocês vieram do mundo pagão. Estavam envolvidos nestas coisas pagãs. E agora que vieram para a Igreja de Deus, agora vocês querem voltar, querem reintroduzir essas ideias pagãs. Gálatas capítulo 4, versículo 9, na Bíblia da linguagem 2, lê. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Porque querem se tornar escravos deles outra vez, destes demónios. Veja em Colossenses, capítulo 2. Veja em Colossenses, capítulo 2, versículo 8 e 9. Colossenses, capítulo 2, versículo 8 e 9. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens. Não está a falar aqui. Tradições de Deus, tradições de homens. Conforme os rudimentos do mundo. E não segundo Cristo. Destas ideias pagãs que estavam a influenciar a Igreja, que tinham vindo desse mundo pagão. Continuando a ler no versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente, em Cristo, toda a plenitude da divindade. E vê-se então, vejam um bocadinho mais adiante, no versículo 18. No versículo 18 diz, ninguém se faça árbitro contra os outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum, na sua mente carnal. Quer dizer, estas pessoas traziam esta falsa humildade que não era nada mais, nada menos do que culto de demónios. Anjos, está claro, eram demónios. Os anjos nunca iriam dizer, olha, estejam a adorar a mim. Isto era anjos que tinham caído, que eram demónios. Por isso, muitos desses gentios que entraram na igreja tinham adorado previamente de acordo com esses princípios e esses falsos mestres estavam a reintroduzir esses conceitos na Igreja de Deus. Os ensinamentos deles era que a salvação era para estarem livres destas influências, destes rudimentos e poderem voltar para o céu. Outra ideia que tinha, influenciava os pensamentos deles, era a astrologia e o horoscópio. Quantos hoje em dia leem o horoscópio para saberem o que lhes vai acontecer? Isso é pagão. E podem estudar a Bíblia e verão que a astrologia e a Babilónia estão ligados. Por isso, queridos irmãos, não é a minha intenção neste sermão de vos dar um estudo destes temas, um estudo amplo, mas simplesmente para reconhecerem a origem destas ideias e filosofias. Então, o que é que isto tem a ver com o cristianismo? Tem muito, irmãos. Porque os cristãos no primeiro século misturaram a religião helenística,
com o cristianismo do Novo Testamento e criaram um híbrido, um sincretismo, que é conhecido como cristianismo gnóstico ou como gnosticismo. Isto é, proclamavam os ensinamentos gnósticos gregos debaixo da bandeira do cristianismo. O termo gnosticismo é um termo geral para uma variedade de várias ideias religiosas dos primeiros séculos da era cristã. Uma perversão do Evangelho de Jesus Cristo. Embora a teologia, as práticas rituais, as éticas variam bastante de um para o outro grupo, tal como vemos entre várias igrejas cristãs do mundo de hoje em dia. Todos proclamavam oferecer salvação da existência materialística através da gnosis, isto é, da sabedoria, de um conhecimento mais iluminado, de uma sabedoria especial. Queridos irmãos, desde o 18º século, muitos trabalhos dos gnósticos têm sido descobertos e as pessoas estão agora a ver como estas ideias se infiltraram na igreja. E por isso vemos que essas ideias se infiltraram na igreja. E por isso é uma coleção, vinham com várias ideias, vários princípios, é uma coleção, é uma manifestação de reforma de religiões pagãs, gregas, que começaram por Orfeu, Pitágoras e depois Platão. Em sumar, algumas observações que os gnósticos fazem é que o mundo era mau, concluindo que o materialismo, da maneira que eles entendiam, era mau. Por isso, estas ideias ascéticas de não tocar, de não manusear, como lemos em Colossenses, capítulo 2, versículo 21 a 23. Eram ideias ascéticas de não tocar nestas coisas da carne. E também esses gnósticos fazem ou usam o ensinamento cristão de uma transição da antiga aliança para a nova aliança para harmonizar o cristianismo bíblico com a religião helenística e assim rejeitam a antiga aliança. Por isso essas pessoas viam a religião do Antigo Testamento com base hebraica completamente má. Por isso viam o sábado e os dias santos de Deus e as leis de carnes limpas e imundas como uma continuação da antiga aliança, da qual estavam liberados. Para eles, o importante é o Novo Testamento e não o Antigo. Por isso, muitas religiões hoje quase que não se referem ao Antigo Testamento, mas só para ler algumas histórias. Por isso, essas viam-se com uma responsabilidade de converter o cristianismo primitivo, o de Cristo, para um cristianismo mais avançado espiritualmente, baseado numa teologia helenística, um cristianismo de reformação. Por isso acreditavam numa revelação progressiva. Por exemplo, Paulo tinha uma sabedoria mais avançada, com mais revelação do que a dos escritores dos Evangelhos. E hoje, queridos irmãos, como é isso traduzido? Hoje vê-se que certos teólogos veem o ensino de Paulo como mais importante e por isso fazem conclusões erradas, fora do contexto. E assim usam o que Paulo diz, transformando ou perturbando o que Paulo diz, para provarem o que eles querem provar. Até há teólogos hoje que acham que sabem mais do que a Bíblia.
e que eventualmente dizem: não precisamos da Bíblia. Talvez não digam dessa maneira, mas dizem: só precisamos de Cristo e de amor. Esses progrediram para além da palavra de Deus, da Bíblia. O que estão a fazer com isto é desfazendo a autoridade da Bíblia. Como lemos em Mateus 4, versículo 4. Todas as palavras da Bíblia é verdade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Apocalipse 22, 18 e 19. Não tirem nem adicionem às palavras deste livro. Tiago capítulo 2, versículo 8 a 12. Então, a dizer que vamos ser julgados pelos mandamentos, pela lei de Deus. Queridos irmãos, estas influências gnósticas, pagãs, estão a afetar o mundo cristão hoje em dia. E afetou, vê-se na Bíblia. Por exemplo, em Atos, capítulo 6, está a falar em Antioquia, que os diáconos foram selecionados e um deles era Nicolau. Lemos em Apocalipse que se acredita que os nicolaítas foram fundados pelo bíblico Nicolau, embora isso não se pode provar conclusivamente, mas a maioria da pesquisa e investigação parece apontar para esse caso, que ele ensinou uma castidade bíblica, tratou a carne com desprezo. O ensino dele era que a moralidade material não tinha nenhum efeito na salvação. A espiritualidade não era para ser controlada nas experiências materiais da vida. Mas, na realidade, queridos irmãos, a verdade espiritual é refletida na maneira como conduzimos a nossa vida em coisas materiais. Por exemplo, os 10 mandamentos têm a ver com como tratamos o próximo, como tratamos o esposo ou a esposa, como tratamos os pais. Os 10 mandamentos têm a ver como tratamos das coisas dos outros. Por exemplo, não roubam, não cobicem, não digas mal, não mintas. Também a vida cristã tem a ver com o nosso corpo físico. Por exemplo, como controlamos as nossas paixões e os nossos sentimentos físicos, os nossos apetites físicos. Por exemplo, como é que vemos o sexo? Porque a Bíblia diz que o sexo é bom dentro do casamento. Fora do casamento é pecado. Quanto é que comemos ou não comemos? Ou temos glutania, comemos demais e ficamos gordos demais, ou comemos doces demais e então acabamos de ser diabéticos ou coisas assim, comendo açúcar demais. Precisamos ter cuidado. Isso é tudo parte de termos cuidado com o corpo que Deus nos deu, que é o templo de Deus. Precisamos ter cuidado do nosso corpo. Outro que veio a trazer ensinos falsos. Lemos em Atos capítulo 8, versículo 9, adiante, acerca de Simão, o mágico, que foi batizado. Então quer dizer que foi um membro da igreja, mas vê-se aí que ele queria comprar o Espírito de Deus com dinheiro. Mas aí vê-se que o Espírito de Deus vem pela imposição das mãos, que é o batismo que Jesus Cristo nos dá. Após o batismo físico, a oração e a imposição dos ministros de Jesus Cristo. E por isso, irmãos, vemos que estes ensinos, estas ideias gnósticas, estas ideias que foram infiltradas por várias pessoas, vieram a afetar a igreja. E por isso é que lemos que em 2 João 7, há pouco, que acreditavam que Jesus Cristo não veio na carne.
Vejam em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 1 a 3. 1 João, capítulo 4, versículo 1 a 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, como lemos há pouco, antes provai os espíritos que se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito anticristo, a respeito do qual tens ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Queridos irmãos, Jesus Cristo veio na carne. Por isso, queridos irmãos, precisamos de entender que estas ideias pagãs têm afetado a igreja. E por isso tivemos a ver hoje que esta posição gnóstica extrema de materialismo, comparando com a espiritualidade, causou que as pessoas não aceitassem Jesus Cristo, o Verbo, que realmente veio a ser um homem e sofreu a morte. Acreditamos que Deus se humilhou, aquele que nos criou, o Verbo, por quem tudo feito, como lemos em Hebreus capítulo 1, versículo 8, se humilhou e veio como homem. Então, queridos irmãos, como é que o gnosticismo influenciou o cristianismo hoje em dia? Deixe-me dar alguns exemplos. Por exemplo, um falso ensino da lei, que é basicamente uma libertinagem. Um falso ensino da graça. Um falso ensino da alma imortal. Um ensino de um falso Cristo. Um ensino de segurança eterna. Uma vez salvo, sempre salvo. Isso é incorreto, irmãos. Um ensino de um estilo de vida incorreto. Um ensino de revelação progressiva. Por isso, irmãos, com este pano de fundo, com este entendimento, não só que o judaísmo influenciou e influencia a igreja, querendo puxar as pessoas para as direitas, para este legalismo. E, por outro lado, estas influências sincretizadas, pagãs, gnósticas, intelectuais, que estão a afetaram a igreja primitiva e estão a afetar o cristianismo hoje em dia. E por isso vimos que no primeiro século havia estas duas situações, no primeiro século, a influência do judaísmo e a influência do gnosticismo. A influência legalista e a influência libertina, pagã, intelectual. Um princípio que diz que não precisamos da Bíblia, só precisamos de Cristo e de amor. Mas, queridos irmãos, isso é umas atitudes libertinas em que disturbam ou distorcem o verdadeiro equilíbrio entre a lei de Deus e a graça de Deus. Vimos que o judaísmo puxa para as direitas e o legalismo, e vimos que a influência gnóstica afeta o cristianismo hoje em dia, com as suas atitudes libertinas, e que efetivamente dizem que só precisamos de Jesus Cristo e do amor. Mas na realidade estão a deturpar o significado do sacrifício de Jesus Cristo e o que é o verdadeiro amor de Deus. Queridos irmãos, é muito importante entendermos este equilíbrio, esta moderação, para entendermos as epístolas de Paulo, e particularmente a epístola de Paulo aos Gálatas. Mas, na realidade, é para entendermos o verdadeiro Evangelho do Reino de Deus.